palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, já estamos juntos aqui no Palavra de hoje e eu quero então trazer para você a realidade da Palavra de Deus que está em Levítico, no capítulo de número 26 e no verso de número 40. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, ou fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem para eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Eu li até o verso de número 42, e a palavra de hoje é esta: confessar. É tão interessante que nos capítulos anteriores, Deus então trouxe o mandamento ao povo de Deus, ou seja, tudo aquilo que estava no estatuto como lei, como ordenança, e ele aqui prevendo que alguns não iriam conseguir cumprir, e assim acarretando a maldição sobre as suas vidas, ele então deixa a receita para a quebra das maldições quando diz: mas se confessarem a sua iniquidade. Lá em Provérbios 28, 13, sabemos que iniquidade é pecado repetitivo, consciente, aquilo que a pessoa não consegue se livrar, mas então Deus ele traz essa realidade. Em Provérbios 28, de número 13, também está escrito algo sobre confessar, que é falar, expor, para a pessoa certa aquilo que está acontecendo. Então aqui em Provérbios 28, 13 está escrito: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, Que eu preciso entender isso. Para que eu encontre a misericórdia, eu preciso confessar, ou seja, falar, contar aquilo que aconteceu, sobre a minha vida, aquilo que eu desagradei a Deus, mas eu também posso pedir perdão por aqueles que já até passaram. Isso não vai trazer nenhum benefício sobre a vida deles, mas sobre a nossa vida, sobre a nossa geração, traz o perdão de Deus. Então aqui em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E Deus falou ali com o povo nesse sentido: olha, se vocês confessarem suas iniquidades, se vocês confessarem as iniquidades de seus pais, eu irei lembrar da minha aliança. Ou seja, às vezes tem muitas situações agarradas no meio do povo de Deus, elas estão meio que laçadas, não conseguem sair de certas iniquidades, ou outras situações não conseguem deslanchar, estão sempre dando voltas, parece ali no deserto, 40 anos andando no mesmo lugar, e às vezes a pessoa em si, ela olha para trás, não tem nenhum pecado não confessado, mas quando ela olha para a família, alguém já viveu exatamente a mesma coisa, Se o problema é o álcool, a família já viveu. Se o problema é prostituição, algum familiar já viveu. Se o problema é divórcio, é câncer. Enfim, são situações que quando você começa a analisar os seus antepassados, você consegue entender, eles também praticaram. Isso trouxe uma amarra espiritual, E aí você precisa pedir perdão por aquilo que você praticou, e em nome de seus antepassados você também precisa pedir perdão a Deus, E o efeito não vai cair sobre aqueles que já morreram, claro, mas vai cair sobre a sua vida. São muitas e muitas pessoas que têm testemunho nessa área, dizendo: olha, as coisas andaram porque eu entendi que havia uma iniquidade geracional na minha história, Então eu orei ao Senhor e Ele trouxe a quebra desta maldição e as coisas andaram. Às vezes é esterilidade, a pessoa não consegue ter filhos, começa a pesquisar e vê que há um histórico na família, então é sinal de iniquidade, e você pode assim orar ao Senhor, pedindo a Ele perdão pelos erros da sua geração e pedindo a Ele também perdão quando for ali da sua parte. E o Senhor ele vai quebrando essas perseguições
hereditárias. E quando for algo pessoal, não é, você já pediu perdão, não é, e Deus já te perdoou, porém aquilo não sai da sua cabeça, você continua travado, as coisas não andam, não é? E aí você não sabe o que está acontecendo, mas na verdade Deus traz a solução, porque aí neste caso, mais do que o perdão, você precisa da cura. E em Tiago capítulo 5, no verso 16, está escrito: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então aqui nesse caso, não é que você já confessou, já pediu perdão, Deus já te perdoou, mas você precisa de uma cura. Então você vai procurar uma outra pessoa e vai confessar a ela para que haja uma oração. E é claro que não é para as redes sociais, nem para qualquer pessoa, não é? A gente sempre recomenda a liderança, mas também pode ser aquela pessoa que você confia, uma pessoa que está alinhada com a fé. É claro, não é fácil, não é? Mas Deus, ele vai mostrar para você o caminho. O certo é que a palavra dele, nela nós podemos confiar, e nela está escrito: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Deus, ele está no controle de todas as coisas, e o que ele quer mesmo não é trazer o perdão sobre as nossas vidas, mas como houve uma prática, uma ação para o pecado, precisa haver uma prática e uma ação para a remissão também. E que Deus te abençoe, traga luz, não é, ao seu coração, não é, traga discernimento, traga paz, e eu tenho certeza que você nesse dia tomará a decisão certa e que você possa ficar assim abençoado em nome de Jesus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.